Na verdade, uma coisa que sempre me incomoda são as coisas que as pessoas acham que são regra. E a internet, aqui é a Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano, onde nós conversamos sobre RPG, escrita criativa, todas as coisas. Hoje eu, na verdade, quero ter uma conversa com vocês, então, assim, é uma coisa um pouco mais tranquila, sem script. Então, vamos ver se eu vou fazer muitos cortes nesse vídeo. Mas a conversa de hoje que eu queria ter com vocês é a respeito de construção de mundo, certo? Mas não vai ser de dica nem nada, é só para propor mesmo uma discussão, certo? Propor uma conversa e. Enfim, é isso, propor uma conversa. Eu tava esses dias lá no Reddit, então assim, eu tô por lá como Gato Arcana, vou colocar em algum lugar aqui qual é o meu nick, porque eu não me lembro. E eu tava vendo o pessoal conversando a respeito de construção de mundo, né? Claro, mas eles estavam falando sobre a criação de um panteão. E eu não sei qual é a coisa de masoquistas, construtores de mundo, que a gente sempre pensa nisso, certo? Então eu vejo que a maior parte das pessoas, quando elas vão construir um mundo, elas vão já com esse pensamento de eu preciso de um panteão. Ou como que eu crio um panteão de uma forma coesa, né? De uma forma que faça sentido, como que eu estabeleço as relações entre os deuses, entre, enfim, tá? E isso sempre foi uma coisa, na verdade uma coisa que sempre me incomoda são as coisas que as pessoas acham que são regra, ou coisas que sejam regra, realmente eu acho que regras são importantes, a gente precisa saber que elas existem, a gente precisa saber o porquê delas estarem ali, mas a partir do momento que você conhece, você entende o porquê, eu acho que as regras estão lá para serem quebradas, tá? Então, eu quero trazer para vocês esse questionamento, porque a minha opinião é que a gente, que nem todo mundo de fantasia precisa ter deuses. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! E na realidade, eu quero convidar você a se perguntar se o seu mundo precisa de deuses, porque, por exemplo, no mundo que eu tô criando, então se você tá acompanhando aí desde o início, certo, a nossa série de construção do mundo, então, tipo, primeiro eu mostrei para vocês como desenhar mapas de fantasia e depois como criar um mundo, certo, a partir desse mapa. E a partir de agora, se você estava seguindo essa série, não tem muito mais o que eu chegar para você e falar, é isso aqui que você faz, entendeu, no seu mundo. Porque a partir do momento que você precisa começar a escrever, você é a sua liberdade criativa. Então eu só estou aqui mesmo para trazer questionamentos. E a grande questão é que no meu mundo, então quando eu estava construindo Ciúnas, enfim, eu ainda estou construindo Ciúnas, eu decidi que eu não queria deuses. Então a história do mundo, né, começa a partir do momento da ruptura, que é quando os deuses, no meu mundo os deuses basicamente ficavam mais fortes de acordo com quantos fiéis eles tinham, certo? Então quantas pessoas acreditavam neles. E eles começaram a ter uma intriga, digamos assim, para quem tinha mais fiéis, então quem era mais forte, basicamente. E isso culminou aí com uma briga generalizada, certo? E foi essa guerra, né? Foi a ruptura, que foi uma guerra apocalíptica. Mudou o terreno, mudou, enfim, as pessoas, né? Os sobreviventes, não só pessoas, mas tipo, todas as criaturas mudaram por conta dessa guerra. E o mundo se reconstruiu a partir de então sem os deuses, certo? E daí você pode perguntar pra mim, tipo, mas, enfim, principalmente pra RPG, né? A gente precisa de deuses por questão dos clérigos, por questão dos campeões. E, na realidade, eu não concordo com isso, tá? Eu acho que os deuses, na realidade, eles são um ideal, ou uma representação, né? Uma personificação das ideias deles. Então, por exemplo, uma deusa, a deusa da sorte, por exemplo, Timora, né, em D&D, ela é uma representação da sorte, uma personificação, certo? Daqueles valores, daquelas ideias e daqueles ideais. Então, no meu mundo, basicamente, as coisas continuam funcionando da mesma forma, certo? Então, clérigos, paladinos, eles continuam tendo domínio. E o real impacto dessa decisão de não ter deuses no meu mundo foi uma coisa que os meus jogadores mesmo, eles se questionaram, que é a questão de o que acontece a partir do momento que um deus morre e a energia dele fica no mundo, certo?
caso ficou presa no plano terreno, que foi onde eles morreram. Seria possível, e isso foram os jogadores que se questionaram, tá? Seria possível você se tornar um deus, então você se apoderar dessa energia, certo? E se tornar a representação daquele plano divino, daquela ideia, daquela coisa que for. My lord, bless thy safe return. Let Karth and Fraft serve your highness. We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. E do meu ponto de vista assim, de mestre, e de quem está criando o mundo e de quem está desenvolvendo a história, eu não precisei lidar com discussões do tipo, tá tendo um problema aqui, que é um problema muito sério, vamos supor, os demônios estão subindo para a superfície querendo tomar tudo, por exemplo. Por que alguma divindade não faz nada, certo? Porque normalmente as respostas que eu vejo é, por que não? Ou uma resposta que eu mesma já usei, que é a questão de... os deuses não poderem se envolver porque eles já estão envolvidos com uma coisa muito maior em outro plano, em outra coisa, fazendo outros corres, certo? E eu achei essa decisão fraca. Na verdade, eu não gosto desse tipo de desculpa, porque eu fico pensando que pra que você cria uma criatura tão forte sendo que você não vai poder usar, certo? É basicamente o mesmo princípio que, por exemplo, eu sempre falo pros meus jogadores. Pra mim, é excelente que vocês fiquem mais fortes, porque quanto mais fortes vocês estiverem, mais monstros fortes eu vou poder usar, entendeu? Eu vou poder brincar com bichinhos maiores. Então, não entendo, não entra na minha cabeça. Se você, é claro, né, se no seu mundo você quer contar uma história que você precisa da existência dos deuses, vida que segue, tá? Então, assim, o meu problema maior é a questão da obrigatoriedade, certo? E eu tô aqui pra falar pra você que você não precisa ter deuses no seu mundo, tá? Ou melhor dizendo, as decisões que você acha que são obrigatórias no seu mundo, questiona elas e vê no que dá, certo? Que nem, por exemplo, agora, pelo menos na campanha anterior que a gente acabou, quando a gente tava jogando em Siuna, certo? Eu e o meu grupo, enfim, alguns dos jogadores, um clérigo na realidade, perdão, clérigo não, ele era um mago, ele terminou basicamente, digamos assim, o final, né, da história dele, pelo menos até ali, aquele ponto, é que ele iria passar a vida dele, né, ou pelo menos, enfim, tanto de vida que ele tivesse aí, buscando uma forma de se tornar um deus, certo? De como conseguir se tornar o deus da morte. E do ponto de vista criativo, isso gera outras perguntas também, como, por exemplo, se os deuses não estão ali, o papel deles, né, o cargo deles no mundo, ninguém está fazendo, certo? E a questão de hierarquia, como que ficou a hierarquia nos planos celestiais ou nos planos infernais e abissais, enfim, tanto faz, certo? Então, às vezes, quando você se questiona quando você muda uma coisa que aparentemente é simples, certo? Ou uma coisa que você não pensou em mudar antes, você tem várias outras consequências que tornam o seu mundo muito mais interessante do que ele poderia ser se ele tivesse, né, aquela coisa que você achou que que era extremamente necessário de ter, tá? Então, por hoje é isso, eu queria trazer isso daí pra vocês só pensarem e conversarem comigo nos comentários se um de vocês tem deuses, se vocês acham que é necessário. Eu já falei, eu não sou dona da verdade, certo? Então vocês podem muito bem falar, Meg. É claro que eu vou debater com vocês, porque é isso, a gente tá aqui pra isso, tá? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! O meu problema maior